Eu sou Rosângela Brito, vou apresentar rapidamente para vocês a nossa comunicação chamada Informação e Arte, Pesquisa das Obras de Armando Queiroz. O meu vínculo é com a Universidade Federal do Pará, e essa pesquisa, essa comunicação é oriunda de um estudo que eu desenvolvi no estágio pós-doutoral na Unirio, num programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio, sob a supervisão da Diana Pajala Corrêa Lima. E a pesquisa, ela está em desenvolvimento, né? O título geral é Informação em Arte, Documentação Museológica, Interpretação dos Discursos e Documentos da Arte sobre Arte, as obras de Armando Queiroz, Berna Reale e Éder Oliveira, nas coleções da Universidade Federal do Pará e do Museu de Arte do Rio de Janeiro. Então, foram 3 artistas que nós estamos em processo de estudo. O recorte aqui vai ser na obra de Armando Queiroz, né? O resumo dessa comunicação trata do enfoque em relação ao artista Armando Queiroz, seu processo de criação e formação das obras por meio da interpretação do discurso da arte e do discurso sobre arte, que são compreendidos e atuam simultaneamente, assim como o documento da arte e o documento sobre arte, que estão representados na documentação das obras. Os procedimentos metodológicos que caracterizam uma pesquisa qualitativa, teórica e empírica, e que uniu de maneira multidisciplinar os conhecimentos teóricos e práticos das áreas das artes, da museologia, da ciência da informação. Os resultados demonstram os dados ausentes na documentação da obra de Armando Mirante, que foi transformado em desapego por uma ação performática do artista, e nós finalizaremos o texto sintetizando as ações adotadas no processo de pesquisa. Então, no nosso comitê de Patrimônio, Conservação e Restauro, o enfoque vai ser em relação a esse estudo, né? E nós pegamos como referência o indicador de inventário museológico nominado Procedência, sobre as obras do artista o acervo do Museu da UFPA. Aqui tem uma pequena maquete do Museu da UFPA, ele representando o Museu da UFPA, né? Então, ele foi criado em 1983 pela UFPA, ele é ligado diretamente ao gabinete do reitor, e é implantado neste Palacete Augusto Montenegro, foi adquirido pela universidade em 1984, né? E esse entorno do palacete foi desenvolvendo um projeto de paisagismo pela diretora do museu, professora Jussara Derenge, que é arquiteta, e nesse projeto ela convidou alguns artistas para fazerem algumas esculturas, e dentre esses artistas nós temos o Armando Queiroz, que desenvolveu o projeto e a obra chamada Mirante, uma escultura. Então, é sobre o processo de documentação desta obra, Mirante, que em outro momento o artista, após a obra ter se desgastado, porque ela ficou exposta às intempéries do tempo, chuvas, e ele propôs a fazer uma performance para vídeo chamado Desapego. Então, o que a gente vai mostrar rapidamente para vocês, que vocês vão ter acesso ao texto da comunicação, é exatamente o processo ou ausência de documentação de etapas, ou das intenções de como o artista realizou esse trabalho, e a ausência de informação do público em geral em relação à obra, né, como ela está hoje no espaço do jardim do museu. Então, só um recorte, mas ainda, quando a gente está falando do termo acervo, nós estamos falando de um conjunto de bens culturais de natureza heteróclita e diversa, e a coleção é uma parte desse acervo, e é uma recolha intencional, com determinados critérios, né? Então, nós estamos trabalhando na ênfase, no recorte do patrimônio artístico cultural. Tá?
É, o Armando, sim, nós só para reiterar aqui, a informação em arte, ela trata exatamente do processo de pesquisa, né? Então, das informações referentes a obras de arte, que são consideradas documentos. Então, segundo Diana Fajala Correia Lima, a questão divide em territórios interpretativos, né? Então, ela chama os discursos da arte, que geram os documentos da arte, que integram o que a gente chama da pesquisa em arte, é a obra na sua nascente, né? E os documentos sobre arte, que geram os documentos relativos à obra de arte, advindos dos críticos, curadores, enfim, todos os outros agentes do sistema da arte. Né? Sobre o Armando, ele nasceu em 1968, graduado em artes visuais em 2017, finalizou o doutorado em 2020 na UFMG, e desde 1993 ele vem participando de exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior, e ele vem trabalhando com objetos, instalações, videoarte, arte urbana, performance e arte conceitual, tendo como referência o contexto sociocultural amazônico, o tema da violência. Tá? As obras do artista são 16, que fazem parte da coleção no Museu da UFPA, e advém do processo de doação feito pelo próprio artista, a maioria dessa exposição que foi realizada a traços locais dos. O artista participou a convite do museu dessa exposição e doou algumas obras. Dentre elas, temos aqui a imagem dessa máscara. Então, ele teve como critério, adotou como critério para doação obras do processo dele de aprendizagem das disciplinas do próprio curso de artes visuais, né, como essa que foi desenvolvida na disciplina de tridimensional professor Edson Farias. Tá? O que a gente vai destacar aqui é a obra, o processo de produção, recepção e circulação dessa obra, Mirante. A obra Mirante, para vocês terem uma ideia, enquanto imagem, rapidamente, eram módulos, né, de madeira, e esses módulos eles tinham, estava aberto no jardim para que o público pudesse intervir, fazer suas criações, recriando, transformando a sua concepção formal, e com o tempo, estando em espaço aberto, com as chuvas, os módulos de madeira começaram a se degradar. Então, o artista titulou essa obra como um mirante, apesar dela nunca ter sido um mirante, no sentido da sua verticalidade, né? Porque você podia manipular e trabalhar ela em vários sentidos. O mirante foi um projeto inicial do artista, que seria um observatório, que depois, com os processos de restauração do próprio museu, ele mudou essa ideia inicial, mas permaneceu com o mesmo título de mirante. E o artista foi convidado para uma sala especial no Salão Arte Pará, que é um evento muito significativo na região norte, de arte moderna, arte contemporânea nosso, e ele, nesse convite, nessa sala especial, um dos trabalhos que ele desenvolveu foi o Desapego, que foi uma performance para vídeo, que partiu do processo de enterramento desta obra, né, que gerou o vídeo da performance e as fotografias da performance. Então, nesse momento, a obra, aqui nós temos a imagem desse processo, né, do enterramento da obra, e aqui ele convidou algumas pessoas para esse processo de enterramento, o professor Orlando, a professora Marisa, a Vânia Leal, né, aqui os frames. A documentação do museu
área de museologia, no processo de documentação, no inventário que foi realizado pela instituição, só deu o número de tombo ou de registro à obra Mirante, né? E que não deu a numeração e o devido ao vídeo que foi gerado, a performance para vídeo. Não foi gerado registro ou número de tombo, né? E a obra, em si, o vídeo em si não recebeu esse número de registro pelo setor de museologia e só veio a receber posteriormente, agora em março de 2022, que foi na outra etapa da pesquisa que nós realizamos, tá? Junto com esses outros itens. Tá? Aqui, essa é a imagem que a gente mostra de como hoje o público, ao ter o acesso ao museu, ela só tem a informação dessa placa lápide, né, referente a esse processo e necessariamente não tem o conhecimento dessas informações, desse processo de transformação da obra, nem na documentação. Isso, até então, não tinha essa informação. Então, em entrevista que nós fizemos com o artista, né, então, para resolver pelo artista esse desejo dele que ele queria da lápide, né, não colocar muitas informações no sentido de que tiraria o silenciamento daquele enterramento que foi feito ali no jardim, ele sugeriu que fosse criada uma placa que já tem lá expositiva dentro do jardim, um QR Code, para que o público pudesse ter acesso ao vídeo e outras informações sobre a obra, né? E reiterando que, para ele, nos termos do artista, essa é uma obra que está viva, mesmo que aparentemente não esteja à vista, porque está como memória. Se diferencia das outras obras, porque a obra, tem uma outra lógica de vida e como deve ser preservada ou conservada pelo próprio museu. Então, em síntese, nós buscamos apresentar sucintamente, vocês vão ter acesso ao texto explicativo, né, detalhado, a importância do processo de documentação como associado à pesquisa para salvaguardar as informações sobre a obra e o diálogo direto com o artista. Muito obrigada.